O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Ábia. Sua esposa era descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando. Enquanto o incenso estava sendo oferecido, então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como tereis certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem. Porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias, e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez para mim, nos dias em que ele se dignou, tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje as leituras trazem um paralelo entre Sansão e João Batista. Os dois foram escolhidos desde o ventre materno e foram poupados de vinho e de tudo que é impuro. No judaísmo antigo, existia uma purificação ritual, em que quem fosse entrar no templo, como Zacarias entrou, deveria se purificar, abster de vinho, não tem que ser sóbrio, né, para que possa entrar em contato com o sagrado. Em uma sociedade muito religiosa, Deus tinha acesso a fazer isso, né, a falar com os pais de Sansão, no livro de Juízes, desde o ventre. Mas uma coisa que eu me lembrei, no livro de São Luís Maria Grignion de Montfort, sobre a consagração à Nossa Senhora, não sei se vocês lembram, mas ele dizia que os santos dos últimos tempos serão pecadores, muito pecadores, escolhidos do meio do mundo. Por quê? Porque a sociedade está tão hoje secularizada que é difícil conseguir uma purificação ritual para alguém em famílias que não rezam nem uma Ave Maria direito,
que não vai à missa. Mas aqui é interessante entender que Deus chama desde antes do nascimento. Que a vocação vem da palavra latim, que é vocare, chamar. Isso é muito importante. Então os seminaristas estão aqui, né? Vocação não é saber o que você gosta. Eu gosto de suar, igual eu faço aqui. Eu detesto. É a coisa que eu mais faço na vida hoje é suar. Aqui. Lá no Ceará, então, derreti, né? Nas missas. Derreti. Mas por que eu faço? Porque eu ouvi ex audito, diz na Lumen Fidei, a voz de Deus. Larga a sua vida e segue-me. Eu não fico calculando se o que eu vou fazer eu vou gostar. Por exemplo, hoje, eu tenho já na minha mente, revelado por Deus no coração, que daqui para frente eu vou fazer cada vez mais coisa que eu não gosto. Mas se eu for fiel, né? Se eu for fiel, Ele me dá uma alegria no meio da fadiga. É assim sempre. Em Sansão, ele foi suscitado para combater os filisteus, grandes, fortes. O livro de Juízes, vocês sabem, é muito uma analogia que acontece conosco. O povo se afasta de Deus, trai, leva um castigo, implora para Deus ajuda, Deus manda um juiz. O juiz salva o povo. Passa um tempo, o povo converte? Não, se perde de novo. É assim, um ciclo. Como acontece hoje? Nós temos a tendência a sermos ingratos, a murmurar o tempo inteiro, apesar de tanta coisa que Deus faz no geral. Não estou falando que Deus nos poupa, hein? Aqui não é a igreja que fica te iludindo. Ele não vai te poupar do sofrimento, das perseguições, calúnias, dos problemas, né? Os boletos não vão chegar pagos porque você está aqui ou porque você é dizimista. Não, agora eu vou devolver o dízimo e tudo, minha vida financeira. Não. Devolver o dízimo não é só a questão financeira que pode Deus ajudar, mas você como ser humano, a sua fé, a sua fortaleza cresce, né? Bem, Zacarias foi sorteado para ir para o templo. Vocês lembram como é que era o templo da época, né? Quantos cômodos tinha? 3. O pátio dos gentios de fora, o Cã, em hebraico, né? Depois o outro cômodo, que é o santo, Elal, em hebraico, onde se fazia durante todo o ano essa oferta do incenso. O padre era um açougueiro, matava o animal e vinha com sangue até o altar, certo? Só uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que se entrava no terceiro, que é esse que Zacarias entrou. Por isso que era muito difícil alguém conseguir. O Mariozan fala que é assim, raríssimo, é muita gente no sorteio. Em que ele entrava, passava a cortina e entrava no Santos dos Santos, Debir. 3 cômodos. Então, o sorteio, para vocês entenderem, é por isso. Só podia uma vez por ano, dia de Yom Kippur, dia da misericórdia, que é mais ou menos setembro, outubro. Um dia de setembro e outubro, né? Depois, a questão da esterilidade. Para Deus, Ele é que cria. Isabel era estéril, mãe de Sansão. Deus pode fazer qualquer casal aí que tem dificuldade de ter filho a engravidar, desde que tenha fé. O problema hoje é a falta de fé. A falta de fé. Depois dessa frase, não tenhas medo, Zacarias. É uma frase que os papas têm falado, os papas santos nós tivemos, desde Paulo VI, João Paulo II, Papa Bento, Papa Francisco, não sei se falou tanto, mas não tenhas medo. Não. O Papa João Paulo II tem a frase, abri vossos corações, não tenhais medo. Aliás, escancarem as portas do vosso coração a Jesus. Papa Bento falava, Jesus não te tira nada, Ele sempre te dá. E é verdade, né? Deus não me tirou as coisas que eu tinha, Ele me deu coisa muito maior. Isso é muito importante ter
Outra frase, tu ficarás alegre e feliz. A felicidade depende só e simplesmente de Deus. Deus pode fazer feliz quem Ele quer, na hora que Ele quer. Pode ser saudável ou doente, pobre ou rico, famoso ou desconhecido, morrendo, porque a felicidade é um dom. Salmo 126, 127, né? De que adianta ao homem acordar cedo, dormir tarde. Isso eu tenho falado aqui em Paraúna. O que adianta colher e plantar no domingo, se você nunca vai ser feliz, ainda vai ser condenado? O que adiantou? Encher o seu celeiro, Deus não te dá alegria, e depois você ainda vai para o inferno. Mas aí, não adianta, né? É uma voz que grita no deserto, não converte. Bem, depois, Zacarias fala, como isso vai suceder? Como é que eu vou garantir? Ele fica mudo, não consegue sair até que é revelado, né, o nome de João, agraciado. Ele que é agraciado. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, aqui a gente vê que Deus intervém na história. A gente tem a tendência de achar, por exemplo, eu posso ter a tentação de achar que eu dei minha vida para Deus. Isso é balela. Eu gosto demais de vocês, mas eu não estaria aqui nunca por mim mesmo. Mas nem com chicote. Nunca. Eu estaria agora, não sei, não. Hoje é sexta? Aí, ó, se eu estivesse trabalhando, ele está de folga, já pensando para onde eu ia passear, né? Eu já nunca... Não adianta achar que tem ser humano que é bom por si só. Eu nunca estaria aqui. Nunca. Por mais que eu goste de vocês, são uma gracinha, eu amo. Mas não conseguiria. Essa roupa aqui, mas nem com o revólver na cabeça. Quem faz tudo é Ele. Por isso eu não confio em quem não reza. Sinto muito, você tem maridinho, esposa, filho que não reza. Não confio. Porque você não é capaz de transcender. Você não é capaz de perder. Você vai perder por causa de quê? Se você não reza, se você não tem um céu como meta. Quando vem mulher dizendo que tem compulsão em compras, aí, padre, eu fico lá uma semana sem comprar, depois eu compro. Sim, vai ficar a vida inteira assim. Não soluciona isso. Você tem que transcender, você tem que ver os bens eternos. Até que vai fazer você olhar um óculos da Gucci, uma bolsa da Louis Vuitton, que para você não tem mais valor diante da grandeza. Você tem que entender o que é maior. Não comprar, compra, não resolve. Você tem que voar, ir para o alto. O reino dos céus é como um tesouro que você encontra, depois nada tem valor perto disso. Se você não transcende, você ficar cavalo de carroça, você não vai conseguir, você vai ficar a vida inteira. Compra, para de comprar. Compra. Igual comida. Gula. Compulsão por comida. Né? Eu vou ficar... Aí faz a dieta. Só proteína. Aí chega e está caquético. Né? 30 dias... Passa 6 meses, tá? Mas o que foi, Cíntia? Não dei conta. Não adianta. Se você não tiver a graça para te saciar, né? Agora tem o Mujaro. Tudo bem, mas você vai ter que usar o Mujaro a vida inteira. Muito melhor você usar a graça para te conter, porque ela vai te saciar interiormente. Deus está esperando a gente para ter um encontro mais profundo com Ele. Isso faz a diferença. Bem, e a Isabel depois disse que ela foi tirada da humilhação pública. Na época, não ter filho era humilhante, né? Era muito humilhante. Porque as terras tinham que ser passadas de geração em geração. Que Nossa Senhora nos dê a graça de entender que Deus intervém na história. Eu tenho uma... Gente, eu não quero ser pretensioso, não. Vocês estão cansados de saber que eu sou miserável, não sabe? Fedorento. O que mais? Que eu não presto.
Quais os outros adjetivos que eu tenho? Todo. Você já sabe. Mas eu vou contar uma historinha para te mostrar a intervenção de Deus no alto com algo análogo a escolher no ventre. Quando eu me converti, as enfermeiras do hospital de São Paulo eram tudo protestante. Era Deus é amor, assembleia, sei lá o quê. Eu já contei essa história aqui, eu acho, né? Aí, quando eu me converti, eu estava um fogão, eu amo Jesus. Eu não podia ver o céu e falava, te amo, te amo, te amo, te amo. Sabe aqueles só love? Né? E aí um dia as enfermeiras, não, você tem que aceitar Jesus com 2 testemunhas. Eu falei, eu já aceitei. Não, você tem que aceitar. O que eu fiz? Tá bom, vamos lá. Vamos aceitar Jesus com 2 testemunhas. Eu sei que eu já aceitei. E elas me levaram, tinha uns 8 pastores. Um monte de pastor. Aí elas deixaram lá, eu ajoelhei. Você vai aceitar? Aceito. Já aceitei, mas você quer que eu fale, não é? Não é isso que vocês querem? Eu ajoelhei. Comecei a rezar Ave Maria interiormente, enquanto os pastores rezavam. Tinha pastor da Deus é Amor, que era mais, tinha da Assembleia. De repente, acreditem nisso, um dos pastores disse assim, para! Na frente dos outros todos, e as enfermeiras ficaram, a palavra não pode se falar na missa, ficavam nervosas, né? Para, ele não precisa de nada disso. Deus colocou no meu coração que ele foi escolhido desde o ventre e que o cetro está na mão dele, não no nosso. Na frente de todos os pastores e de todas as enfermeiras do hospital que eu trabalhava. Elas ficaram chocadas. Ela falou, nunca vi isso. Eu nunca vi alguém impedir alguém de aceitar Jesus. Os próprios pastores que diziam que eu tinha que aceitar Jesus, calaram-se. Entenderam? Como que Deus intervém? Isso é uma intervenção do alto. Para, ele não precisa disso. Isso é vergonha. Talvez a gente tem aqui a Priscila, talvez ela saiba melhor que nós o quanto é importante isso na igreja. Que dizer isso é humilhante para eles, ou não? Muito humilhante. Para nós, talvez a gente não entenda a gravidade disso. Mas para quem isso é a coisa mais importante, aceitar. Tanto é que aceitou Jesus. E simplesmente ele parou na frente de todo mundo, né? Esse ato. Então, acreditem, é ele que faz tudo. A gente só é instrumento, né? Tudo é dele, para ele, com ele. Agora, se quiser catalisar mais ainda essa intimidade, vai para ela, que ela te entrega lá, bonitinho, para se entregar completamente a essa intervenção contínua do alto. Que Nossa Senhora interceda por nós.